Estamos de volta com mais um Expresso Teológico. Expresso Teológico, uma realização da Faculdade Teológica Reformada de Brasília, uma faculdade de cunho calvinista. E nós estamos hoje no contexto da terceira conferência. Trouxemos alguns convidados e hoje está conosco o pastor Renato Vargas. Seja bem-vindo, pastor. Prazer estar com vocês aqui novamente e poder participar de um evento com um tema tão importante e relevante, né? Léo Gonçalves, que é o nosso coordenador aí. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Prazer ter o Renato conosco de novo. E aqui no Expresso Teológico nós vamos falar sobre o cristão progressista. Em que medida o cristão pode ser progressista? E eu queria já fazer essa primeira pergunta, fazer para o pastor Renato. Os malefícios da política progressista para a sociedade. A gente começa com a sociedade, depois a gente trabalha com a igreja. Acho que um dos grandes malefícios que o progressismo traz é a questão da idolatria estatal, né? É você colocar o Estado numa posição que ele não deveria estar, né? Então, a gente percebe isso de forma muito clara no nosso país, onde o Estado desenvolve um comportamento absolutamente paternalista, oferecendo aos seus aqueles que vivem no país, que vivem na nação, esmolas, migalhas, que fazem com que aqueles que recebem essas esmolas e migalhas acham que o Estado é a oitava maravilha do mundo. E aí o Estado vai ficando cada vez maior, e o Estado grande é complicado porque ele inibe desenvolvimento, ele inibe uma economia que pode produzir, que deveria produzir mais emprego, e por conseguinte ele inibe a construção e edificação de uma sociedade mais justa. É isso, né, Léo? Essa questão da justiça, né? Sim. Que acho que é o eixo para a gente tratar dessa questão do cristão, o Estado, a questão progressista atual. Eu concordo com o Renato. Eu acho que existe um problema muito grande quando você deposita toda a sua esperança no Estado e dá ao Estado um poder de redefinir coisas, como por exemplo família. Sim. Quando você pensa num governo progressista em que o Estado é a esperança última e ele tem essa figura de pai, então ele sai redefinindo algumas coisas que já eram fundamentais e que já tinham sido postas antes que houvesse Estado. Então a gente encontra alguns problemas aí. Outros problemas que a gente encontra é que eles usam essa questão da justiça e coisas do tipo para acabar reformulando conceitos e ideias. Isso transforma radicalmente o tipo de cultura, o tipo de conceito de família, o tipo de conceito de indivíduo. Ideologias, né? Ideologias, o que significa agora o direito privado, a pessoa tem direito, não tem direito, em que nível existe liberdade dentro desse contexto, aí qual é a liberdade que eles pregam, o conceito de liberdade. Então, eu acho que você depositar a sua esperança, a sua expectativa num Estado que vai fazer com que o mundo se torne a oitava maravilha do mundo, é um problema muito grande. E a gente precisa considerar também a soberania das esferas, né? Sim, citada claro. por Doiver e trabalhada muito bem por Schaeffer, e vai, né, Renato? Sim, não tem a menor dúvida disso, né? O Estado, ele existe com o propósito de proteger o cidadão, de oferecer ao cidadão condições para que ele possa viver a vida de forma livre e não interferir na vida do cidadão. O que a gente vê hoje, por exemplo, em algumas, entre aspas, democracia, é uma intervenção exagerada do Estado. Então o Estado determina se você pode ou não pode dar uma palmada no seu filho. O Estado determina se você pode ou não pode vender um imóvel. Por exemplo, eu estava na Venezuela ano passado e havia uma discussão que o Estado, né, o presidente Maduro, ele estava dizendo o seguinte: não, é inadmissível que o sujeito tenha 2 imóveis. Então o Estado vai determinar
o preço e para quem ele vai vender esse imóvel. Então você percebe que é uma intervenção em tudo, na vida privada, nos negócios, na economia, na sociedade, nos relacionamentos. Os relacionamentos, eles são interpessoais, é claro, mas eles são relacionamentos em que o Estado quer determinar como vai ser, quais são as bases, quais são os pressupostos, quais são as regras. Então isso é extremamente complicado. O Estado não foi feito para isso, né? Ele foi feito para proteger o cidadão, ele foi feito para poder trazer legitimidade a uma sociedade, a fim de que ela vive de forma equânime e de modo mais justo e ela se desenvolva por si só. Só o que a gente vê hoje é uma ênfase progressista de que o Estado tem que ser maior do que tudo, a fim de que aqueles que estão desprotegidos, digamos assim, ou que são, como dizia Evita Peron, descamisados, né, possam receber por parte desse Estado benevolências que vão torná-los pessoas melhores sucedidas na sociedade, o que é um grande equívoco. Engraçado que no contexto da igreja, no contexto igrejeiro, a gente tem um problema, né? Porque às vezes o cristão ele não consegue entender essa relação da soberania de Deus e a relação da soberania do Estado. E isso aí é muito complicado, porque ele deixa de fazer a cosmovisão correta. A cosmovisão ele deixa de ser do privado para o público e parte do público para o privado, né? Sim, existe esse problema quando a gente parte para o campo eclesiástico. Um dos problemas está na falta de julgamento dos pressupostos de uma visão política ou filosofia política, no caso marxismo ou progressista. Então eu recebo tudo aquilo que os seus autores fizeram sem fazer nenhuma avaliação, nenhuma crítica, ao crivo das escrituras. Então se torna, em certo sentido, a gente enxerga isso na igreja, o que acontece no Estado. Existe uma invasão por parte do progressismo dentro da igreja, e ele determina agora qual vai ser a ação da igreja, ele determina agora, a partir dos pressupostos de alguém que o fez, que era ateu, que não tinha compromisso com a fé cristã. Então, como isso funciona? Não seria o contrário? As escrituras não devem julgar esse tipo de situação? Até que ponto a igreja deve se submeter a um autoritarismo de um Estado? É interessante, né? Também que a igreja e os seminários teológicos precisam andar no conservadorismo, e uma coisa está ligada à outra, e ela precisa também entender que o campo privado precisa partir para o público e não ao contrário. Sim. O problema do liberalismo é isso, né? O liberalismo é o público invadindo o privado. Então, quando a gente trabalha o conservadorismo, a gente trabalha do ponto de vista do privado para o público. Eu acho que essa questão... A própria proposta do Kuyper, né? Essa questão que é de um Estado macro ou gigantesco, ou de um Estado paternalista, que a gente vê hoje, se deve também ao trabalho que foi feito na própria academia, né? Então hoje, nas universidades, né, praticamente todos os professores ou todo o viés que é ensinado, tudo aquilo que é pregado, defendido, ele tem uma perspectiva esquerdista marxista. Então isso não é somente na universidade. Você percebe que os nossos meninos, quando entram no ensino médio, eles já começam a olhar dentro de uma perspectiva absolutamente diferente. Quando eles chegam na fase adulta, é como se tivessem sido lobatizados, é como se tivessem tido uma lavagem cerebral que faz com que eles desenvolvam uma perspectiva absolutamente contrária às escrituras. E o problema é que não consegue colocar as escrituras como contraponto, pelo fato de que não as conhece. Sim. Né? E por não conhecer as escrituras e não possuir uma cosmovisão bíblica saudável, acaba se deixando influenciar por essa perspectiva, ou por essa cosmovisão que engole a perspectiva individual do cara quanto àquilo que ele acredita que seja a verdade, o que de fato não é verdade, porque a verdade está nas escrituras. Só que por não conseguir fazer a leitura das escrituras, ele se deixa levar como alguém que é levado por uma grande correnteza, e é muito complicado. Sim, eu vejo um problema que às vezes eles tentam forçar uma conciliação impossível. Sim. Você vê uma pessoa que está na igreja domingo à noite cantando e às vezes tem algum tipo de experiência mística, mas na segunda está com uma camisa vermelha clamando Che Guevara. Como eu vou conciliar essas duas coisas sem um conhecimento das escrituras para julgar esse tipo de filosofia? Então, você percebe um dualismo que é produzido aí
simplesmente porque se adota um sistema político que está desvinculado de uma cosmovisão cristã, por vários motivos. Talvez a questão da cosmovisão cristã não seja bem trabalhada na igreja. Isso, eu acho que né? Talvez o que está faltando é isso, né? A gente trabalhar a cosmovisão bíblica no tocante à economia, à política, à sociedade, à cultura. É por isso que né? eu falo, por exemplo, do equívoco do nome de missão integral. Né? Missão integral, dentro da perspectiva reformada, digamos assim, é muito mais do que assistir pobre. Está relacionado à cultura, está relacionado à arte, está relacionado à economia, está relacionado aos mais variados campos da sociedade, a qual o crente se relaciona com ela e faz com que as verdades das Escrituras, de certa forma, interfiram e corroborem com aqueles campos dos mais variados possíveis. Era o que o Kuyper dizia, né? Kuyper dizia que a igreja precisa ser a voz da consciência da sociedade. O problema hoje é que a gente não consegue ser voz porque a igreja nem consciência tem. Né? Ela sofreu uma lavagem cerebral de tal forma que ela começa a achar e acreditar que o viés ou as perspectivas lulopetistas ou marxistas, seja lá o que for, são as perspectivas às quais devem ser obedecidas. E aí eles não conseguem contrapor aquilo, é como se fosse um encegueiramento. É assustador isso. Isso é assustador, você olhar para a igreja e ver que parte da igreja, ela se deixa levar por isso. Por exemplo, você falou aí do Che Guevara. Os caras não sabem nem quem foi. Esse cara foi um assassino. Foi um dos maiores déspotas, um dos maiores bandidos que a história nos mostra, né? E que a história tem a nos dizer. E o brasileiro o idolatra. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, um hospital público recebeu o nome desse cara. Quer dizer, falta entendimento histórico, né? Ainda mais se você pegar um povo igrejeiro, um povo que tem dificuldade de entender a própria Bíblia. Depois da Bíblia tem dificuldade de entender a história da igreja. Sim. E por não ter essa ligação dos fatos bíblicos com a história da igreja, o povo se perde no meio do caminho e começa a adotar qualquer cosmovisão que apareça no meio do caminho, né? Igual a gente estava vendo um cara que estava lá gostando muito do Nietzsche, né? Você vê, como é que pode um cristão gostar do Nietzsche? Eu acho o seguinte, eu tenho a seguinte percepção. Eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos entender algumas cosmovisões. Eu digo entender. A gente precisa compreender a cosmovisão católico-romana. Sim. É importante. Até porque quando a gente entende a perspectiva católico-romana quanto à vida, a gente vai perceber que muito daquilo que a gente crê ainda continua sendo católico romano. A alma, né? A alma protestante. A gente precisa enxergar e entender hoje a cosmovisão islâmica e muçulmana, porque o mundo ele muda significativamente quanto a isso. Sim. Torna-se necessário com que a gente também entenda essa cosmovisão marxista, e ela está impregnada principalmente nas nossas academias, e às vezes a gente sabe que está lá, mas a gente não conhece profundamente como refutar isso daí. E por fim, conhecer e usar essa cosmovisão, a cosmovisão reformada, como contraponto a todas essas e mostrar à luz das Escrituras o que é que Deus diz e o que Deus pensa. O problema é que nós temos hoje uma grande quantidade de apedeutas que se transformaram em pastores extremamente passionais. Eles colocaram a ideologia política deles acima das Escrituras. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, assim, as Escrituras para eles, elas foram relativizadas. Então você, olha, por exemplo, eu tenho visto gente falando o seguinte, não, o aborto, não vejo por que a gente ser contra o aborto, é uma questão de saúde pública. E você vê cristãos dizendo isso. Eles estão indo para o lado da sociologia. Exatamente, né? Então você percebe que em todos os aspectos, até mesmo dentro da perspectiva da ordenação feminina ao ministério pastoral, né? Porque você trata dentro dessa mesma perspectiva, né? do igualitarismo. Eu estou começando a escrever um material que trata sobre crise de masculinidade. Eu li uma matéria há pouco na Holanda de uma mulher que disse o seguinte, que ela estava revoltada com a atitude dos homens em relação aos estupros que alguns islâmicos, alguns muçulmanos estavam produzindo lá, né? na Europa. E ela falou o seguinte, os homens deixaram de ser homens, porque naquela cidade, a forma dos homens defenderem as suas mulheres foi vestir saia e protestar contra o estupro que os islâmicos e muçulmanos estavam fazendo ali. Ela falou assim, falta homem
come. Então você vê o seguinte, os conceitos eles foram mudados. Você vê o marxismo cultural, por exemplo, o empoderamento da mulher e a feminilização do homem, a inversão dos valores, né? E aí a gente vai pegando esses conceitos e a gente vai achando que esses conceitos são maravilhosos. Por exemplo, em Niterói teve uma igreja agora que falou o seguinte, que está começando a estudar a Bíblia na perspectiva feminina, no empoderamento feminino e na deconstrução do papel masculino. A Nancy Pierce trata muito bem disso, né? A partir da Revolução Industrial você tem essa desconstrução do homem como aquele que trabalha as questões religiosas e as questões... Mas aí quando você vai falar isso, você fala desse background do marxismo cultural, os caras jogam pedra porque os caras não enxergam. Mas é porque falta conhecimento histórico. Exatamente. Falta cosmovisão. Na verdade, eu vejo que até no sentido eclesiástico a gente transita na micropolítica, na microética, então a gente não tem um conhecimento a nível histórico para poder desenvolver algumas questões ou para poder dar resposta aos jovens que vão para as universidades e vão enfrentar esse tipo de demanda lá. Então, como a gente discute coisas ainda na microética, micropolítica, microfilosofia, microhistória, a gente não dá respostas. Cara, a gente dá o quê? Olha para a realidade da igreja evangélica brasileira. Olha para a realidade dos maiores expoentes, entre aspas, mais conhecidos pelos nossos irmãos. Os caras não têm o menor conhecimento, o menor preparo para contrapor-se aos valores das cosmovisões que estão, de certa forma, entrando e arrebentando com a igreja. Agora, assim, para a gente finalizar, como a gente pode trabalhar a ortopraxia, e a gente precisa trabalhar, né? A própria teologia de Tiago vai fazer essa colocação da ortopraxia, né? E como é que a gente trabalha isso hoje sem cair no progressismo? Eu acho que em que medida a gente trabalha a ortopraxia sem cair no progressismo, que é o importante para a saúde da igreja, né? Agora, como ter ortopraxia sem ortodoxia? A gente volta à vaca fria, né? Sim. Né? Como dizer para a criança, anda sem que ela antes tenha engatinhado? Eu acho que a gente precisa voltar a ser o povo do livro, voltar a ser o povo das escrituras. As igrejas elas precisam deixar de ensinar água com açúcar e ensinar as doutrinas fundamentais, a fé cristã, mas não somente isso, mas trazer aos seus membros uma cosmovisão bíblica reformada sobre aquilo que as escrituras têm a dizer sobre os mais variados assuntos e deixar isso nortear as pessoas. Para que a prática seja uma prática saudável, né? Porque senão a gente não consegue. A gente acaba sendo influenciado, indubitavelmente, pelas cosmovisões que nos foram introjetadas. Né? Você olha, qualquer um de nós, a gente viu o que a gente sofreu no ensino médio, você viu o que a gente sofre através da mídia, né? Então, há como se fosse uma lavagem cerebral. É um problema também que a gente vive também no contexto onde a ortodoxia ela é muito atacada, né? Até pelos liberais, e eu vejo que a ortodoxia está sendo muito bem está sendo atacada demais pelo pessoal da missão integral atual. Tá? Não vou analisar o de antigamente, eu quero analisar o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é o que aconteceu no liberalismo, é o que aconteceu com a teologia da libertação. A ortodoxia foi colocada de lado, e o que vai ser travado daqui para frente vai ser um diálogo interreligioso, né, como aconteceu antigamente, e do diálogo interreligioso a gente já sabe onde vai parar. No liberalismo teológico. Exatamente. Então falta... São ideologias em choque. Então. São ideologias em choque. Então acho que sempre está elevando o valor da ortodoxia, claro, fazendo as aplicações, cada igreja, cada pastor, sabendo trabalhar com as suas comunidades, mas com uma base bem firmada, né? E a gente volta ao trabalho hercúleo de conscientização dos pastores, mas de conscientização também dos formadores de opinião dentro da igreja, de que eles precisam levar a igreja a uma perspectiva absolutamente diferente do que a gente tem visto. Porque senão é dar soco em ponta de faca. Né? Então, por que a TMI, ela, entre aspas, ela movimenta o coração das pessoas para que possam assistir ao pobre? E é um assistencialismo barato, que não oferece porta de saída.
né? E isso é um assunto que eu gostaria muito de discutir. Sim, porta de saída. Qual é a porta de saída? Então, a porta de saída que o cristianismo trouxe é bem diferente do que o TM tenta oferecer. Olha o que foi Genebra e olha o que se transformou os moradores de Genebra quando o evangelho chegou em Genebra e o que ele produziu em Genebra. Né? Olha o que o evangelho produziu em determinados lugares em relação ao desenvolvimento econômico, a trabalho e a tantas outras coisas mais. Né? Porque corre o mesmo risco da teologia da prosperidade. Né? Exatamente, exatamente. Então, eu Você acho busca que... uma fonte para legitimar Exatamente. Né? Então, e livra o povo do trabalho. É uma área muito complicada. Então, eu vejo que os pastores eles precisam também ter essa vontade. Então, eu vejo o seguinte, por que dá certo, entre aspas? Né? Porque a cosmovisão do marxismo, ou marxista, na cabeça do cara é tão grande que ele acha, não, isso aí é cristianismo. Isso que esses caras estão pregando é o evangelho. O que não é. Eu ouvi um caso de um sujeito que falou o seguinte, um pastor falou o seguinte, olha, nós chegamos numa comunidade, tinha uma casa lá que tinha sido destruída pela enchente lá no Rio de Janeiro, a gente reconstruiu a casa dela e o bom é que ela nem soube que a gente era cristão. É o tipo de assistencialismo que não promove a glória de Deus. Né? Não. Bom, gente, nós estamos no nosso tempo... Foi muito bom estar aqui com vocês. Acho que foi um tema fantástico, né? Queria agradecer ao Renato Vargens pela disponibilidade, segunda vez que está aqui conosco, e de forma humilde, simples, sempre tem atendido nosso pedido. Sempre prazer. É muito importante para nós aqui de Brasília termos os representantes da fé reformada para trabalharmos juntos. Léo Gonçalves. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Pense nisso. O cristão precisa ser bíblico. Cuidado com o progressismo.